No governo do presidente Lula, uma das maiores conquistas é a dotação de direitos e oportunidades para a consolidação das tradições, culturas e dos espaços para a comunidade dos povos originários. E uma das maiores provas disso vocês devem estar acompanhando nas redes. Nessas eleições de 2024, nós temos um número recorde em todo o Brasil de candidatos e candidatas que são da comunidade dos povos originários. Por isso, hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui conversando e apresentando para vocês a nossa candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, Denise Atanã, da comunidade Cariri-Chocó, que está aqui no município de Paulo Afonso, e hoje o nosso bate-papo é com ela. Denise, muito obrigado por você estar aqui, seja bem-vinda. Para nós do PT, é um grande orgulho ter você nesse time e digamos que você não representa aqui apenas a comunidade dos povos originários, mas você representa o Brasil, você representa a nossa brasilidade, a nossa origem, a nossa tradição, a nossa cultura. Por isso, seja bem-vinda e eu quero que você se apresente para as pessoas, para quem está nos assistindo que ainda não conhece a Denise Atanã. Sou Denise Atanã, sou liderança indígena na aldeia Cariri-Chocó, sou mulher guerreira, levanto muito a bandeira da nossa militância contra as lutas e viajo muito para Brasília em prol da comunidade e é isso. Que bom, Denise. E assim, veja, você falou algo muito importante. Para além de uma representante dos povos originários, você é uma liderança indígena consolidada, conhecida e reconhecida, mas também o papel da mulher nesse espaço político, na comunidade. E eu queria que você falasse para a gente um pouco disso. Como é ser mulher, ser essa mulher líder indígena e estar colocando o seu nome à disposição para que as pessoas possam optar por você como uma liderança na Câmara de Vereadores? Nós sabemos que para as mulheres é difícil. E quando se trata de mulher e ser indígena, aí vem mais outra dificuldade, porque hoje em Paulo Afonso nós somos abraçados pela militância dos povos indígenas que tem aqui. Nós temos várias pessoas que apoiam os indígenas na dificuldade que a aldeia passou, né, que foi a gente perdeu casa, ficou naquele sofrimento todo. Paulo Afonso nos acolheu. Nós tivemos muitos apoiadores. Mas ainda existe o preconceito contra a mulher. Exato. A gente tem lutado para acabar com isso, mas é uma coisa que é difícil, né? Então, existe o preconceito. Mas eu não tenho medo e não tenho preconceito, porque eu me orgulho em hoje colocar o meu nome como candidata a vereadora, e quero muito ocupar o espaço. Tenho vários pontos aqui em Paulo Afonso que a gente vamos tratar. Mas eu tenho que honrar a luta das mulheres que em 1930, 32 lutaram pelo primeiro voto, a primeira direito de votar, de participar de uma reunião política e chegar a ser candidata para votar e ser votada. Então eu tenho que honrar essas mulheres que lutaram para que hoje mulheres como eu possa estar na política. É verdade, Denise. E outro ponto importante é perceber que essa ocupação, digamos assim, né? Você falou agora há pouco, que como liderança indígena você sempre é muito atuante, sempre está nos movimentos e nos encontros em Brasília. E eu abri o nosso programa falando exatamente isso, que o Brasil tem uma dívida imensa com os povos originários, mas que uma das medidas do governo do presidente Lula é tentar minimamente reparar, se é que é possível haver uma reparação. Então a gente percebe que nos governos do Partido dos Trabalhadores, do PT, e eu até entendo que a sua candidatura não podia ser diferente, não podia ser por outro partido, porque no Brasil, a maior parte das conquistas, dos direitos dos povos originários, que é fruto de uma luta de muitos anos, não é de agora, de 10 ou 20 anos, mas nós estamos falando de uma luta de séculos, tá, gente? Então, é nítido que boa parte dessas conquistas vieram após os governos do presidente Lula, não é verdade? É verdade. A gente tem visto aí que, não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou falar atrevidamente. Quando o Bolsonaro estava no governo, o que aconteceu? Várias APEC
que essas APEC tiram o direito dos indígenas, principalmente aqueles indígenas que é a aldeia de 1988. Chamado de marco temporal, não é? Que chamaram de marco temporal, na verdade, uma medida para garantir que as pessoas que se apropriaram das terras estivessem ainda com elas. Seu direito, tá? Tirando o direito dos indígenas. Isso veio no tempo de Bolsonaro. Ainda está acontecendo hoje, sim. Mas eu estou confiante e eu não tenho medo, porque Lula, nosso presidente, ele sempre apoiou os nordestinos, sempre apoiou os indígenas. Não poderia ser diferente. Eu fui convidada há alguns tempos atrás aí para sair por outros partidos. Quando eu falei, tem como eu entrar pelo PT? Não. Poxa, aí não dá. Exato. A gente tem que ser fiel a quem está do nosso lado. Verdade. Justamente. Eu carrego o PT na alma e no sangue. Amém. Eu tenho muito, muito amor mesmo. Meu pai, ele era militar, mas também trabalhou com assessoria de Valdo Suruagi, em Maceió. Então a gente já tem aquele amor pela política. Exato. Minha família inteira adora a política. Exato. Não poderia ser diferente comigo. É. Então eu não aceitaria se fosse por outro partido. Porque eu quero fazer parte sempre do time PT. E a gente vê que Lula, ele dá voz ao povo. Ele dá condições das pessoas sobreviverem, sim. Perfeito. Talvez vocês não lembrem, mas teve uma época aí que o Brasil, ele passou por uma dificuldade muito grande. Na época de Collor, na época de outros. Então, na cidade onde eu morei, tinha um caminhão do Exército que vinha com feijão passar 3 dias para cozinhar. Você vê como a fome assolou esse país, não é? E aí, as pessoas não tinham, só vinha sofrimento, não tinha condições. Mas quando o Lula entrou, o pobre começou com a bicicleta, depois aquele que era chamado de cata-osso, já era seu carrinho e o alimento na mesa que não faltou. Verdade. O governo Lula tem sido sempre favorecer os mais necessitados. Isso é verdade. Então a gente, os povos indígenas do Brasil, eles sofrem, passa por muitas dificuldades, sim. Mas isso não é só culpa do governo, não. Porque o governo Lula tem procurado ajudar. Mas faz parte também da bancada ruralista. É verdade. E tem atacado os povos indígenas. Verdade. E já que a gente tocou nesse ponto, né, do apoio integral que o governo do presidente Lula e os governos do PT dão e acolhem a comunidade dos povos originários, aqui na Bahia não é diferente, até porque o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, que também faz parte da comunidade dos povos originários, é um outro político muito empenhado em garantir esses direitos para a comunidade dos povos originários, né? Então a gente está falando aqui desse porquê. Por que a Denise Atana escolheu o Partido dos Trabalhadores para ser candidata a vereadora? Porque ela reconhece no Partido dos Trabalhadores e na Federação Brasil da Esperança essa simbiose, essa união do governo do presidente Lula, que aqui na Bahia também temos o governo do PT, do governador Jerônimo Rodrigues, e que além de ser parte da comunidade dos povos originários, ele também é um político em prol da defesa da comunidade, não é, Denise? Verdade. E a prova disso é que a gente mesmo recebeu agora o projeto para construir um posto de saúde na nossa comunidade. Que maravilha! E vão colocar água, porque a gente não tem água, é o carro-pipa que vem da CESAI, e a prefeitura também mandava, mas não era água tratada. Aí parou, só estamos recebendo da CESAI, então a gente vai ter nossa própria água, tem um puxado do rio, todo o projeto bonitinho. Fazer todo o tratamento, né, para que ela seja uma água pura. E esse projeto foi o governo que nos deu. Que maravilha. E olhou para nossas necessidades. Muitos, foi em 2016 para 2017, que as nossas crianças, elas guardaram no seu coração, na sua mente, o quase massacre que os povos indígenas sofreram ali na nossa aldeia Cariri Chocó.
eles veem as suas casas ser derrubadas, a oca sagrada pegar fogo. Meu Deus. Então, muitos dos nossos começaram a tomar remédio controlado. Começaram com clonazepam, depois já estava, se eu não me engano, o nome é amitriptilina, um nome assim. Mas hoje estão se recuperando, sim. Estão bem. Não tirou, porque essa é uma coisa que nunca vai apagar. Nunca vai acabar na vida desse jovem, que hoje já são pais de famílias, alguns. Na época eram uns adolescentes, outros crianças, mas alguns já são pais de família, né, casaram, já estão com seus filhinhos, mas ainda se recorda do sofrimento. Isso é na época de quem? Bolsonaro. Exatamente. A gente teve que passar por tudo isso. Mas os povos indígenas, eles carregam a resistência na alma e no sangue. Eu costumo dizer, nós somos a resistência. A luta vem, a fome vem, mas nós estamos ali, firme e forte. E eu dei o meu nome para ser uma candidata, não foi só para defender os povos indígenas, porque isso na minha luta do dia a dia, nas minhas viagens para o ATL contra o marco temporário, já vem sendo feita. E lutar pela melhoria da aldeia também já vem sendo feita. Eu também quero lutar por Paulo Afonso. Porque existem vários pontos, professor, em Paulo Afonso que tem que ser melhorado. Que tem que, vamos dizer que não é maquiar. Paulo Afonso é uma cidade linda, não precisa de maquiagem não, ela precisa de ser transformada, deixar a sua beleza aparecer, porque tem sido escondida. A gente tem a área do turismo. Exato. É muito lindo, Paulo Afonso, mas o turismo está acontecendo, professor? Não está, meu querido. O turismo está, vamos dizer que parado, devagar. Sem projeto. Nós temos uma cidade aqui que tem 70 quilômetros de cânion. Essa cidade é uma cidade que eu só tem os cânions mesmo, de dizer que é a boniteza. Mas está uma cidade que o turismo está acontecendo lá. E a nossa Paulo Afonso, com cânions maravilhosos, com cachoeiras lindas. Com toda uma história, não é? Toda uma história Exato. De Paulo Afonso. Ela está sendo escondida assim. A gestão que passaram por aí se preocuparam em fazer praças e falar de praça, que é aquilo, Praça de Milhão, a Praça da Mangueira. Gente, eu passei por lá ontem, eu fiquei triste. Ali era a praça que uma das pessoas vinha de fora para... Denise, a gente se encontra na rua onde? Vou te esperar na Praça da Mangueira. Ai, como que está acabada aquela praça? O centro da cidade. Então tem a parte da cultura. É outra parte que muito me choca. Nós temos artistas aqui espetacular. Nós temos cantores. 11 milhões. Eu não sei se isso é verdade, mas está aí, então eu tenho que falar. Para investir em cantores de fora. E nos artistas da terra. Ó, um exemplo. Essa eu faço questão de falar. Nossa Salvador. Carnaval. Qual é o maior artista de lá? Os da terra, da casa. Então, se esse dinheiro fosse investido um pouquinho nos nossos artistas, nos nossos cantores, a gente teria aqui também a mesma condição de Salvador de ajudar. Então, o senhor professor, como vice-prefeito, junto com o nosso prefeito Marconi, vamos lutar, e Atanã, vamos lutar para fazer uma Paulo Afonso mais linda, digna, e não deixar que ninguém venha maquiar ou esconder a sua beleza. Perfeito. Denise, olha, eu fico emocionado, quero muito lhe agradecer por poder contar com uma pessoa, com uma mulher, com uma liderança como a sua dentro dessa equipe, e a nossa federação é muito grata, primeiro, pela sua coragem, pela sua força, como mulher, como indígena, como representante, como liderança, essa voz potente que você é e que você tem dentro de Paulo Afonso. E, gente, sigam a Denise Yatanã nas redes sociais, @Denise Yatanã com Y, e o número da nossa candidata é 13333. Muito obrigado por essa conversa e que sigamos juntos para construir uma Paulo Afonso muito melhor.
gratidão é minha. Amém. Obrigado. Tá vendo aí, meu prefeito? Mais uma pessoa que está conosco nessa caminhada. É isso aí, professor, porque a verdadeira mudança que Paulo Afonso precisa já começou!